no mercado do desempregado. Talvez eu perca, se desejares, minha subsistência. Talvez venda minhas roupas e meu colchão. Talvez trabalhe na pedraria, carregador de pedras ou varredor. Talvez procure grãos no esterco. Talvez fique nu ou faminto. Mas não me venderei, ó inimigo do sol. E até a última pulsação das minhas veias resistirei. Talvez me despojes da última pegada da minha terra. Talvez me roubes a herança de meus antepassados. Talvez eu perca utensílios, móveis e jarras. Talvez queime meus poemas e meus livros. Talvez queime toda a minha alforja. Talvez atire o meu corpo aos cães, leve espanto e terror sobre a minha aldeia, mas não me venderei e não me entregarei ao inimigo do sol. Até a última pulsação de minhas veias resistirei. Do mar das privações, o regresso do meu povo exilado. E para seus olhos, eu juro, não me venderei ao inimigo do sol. Resistirei, resistirei, resistirei. A Escola 14 de Novembro se preocupa com o conhecimento atual de seus alunos e oferta a vocês a palestra sobre o conflito entre os palestinos e judeus, para além das informações da mídia. Esses conhecimentos serão abordados na visão dos palestinos, que estão em conflito com os israelenses. Para proferir a palestra Palestina, da partilha pela ONU e limpeza ética aos dias de genocídio e apartheid, convido o palestrante Walid Rabah, jornalista, advogado, militante político e diretor de Relações Institucionais da FEPAL, Federação Árabe Palestina do Brasil. Nós possamos dizer que a Palestina existe e que, inclusive fazendo uma pequena correção, não há um conflito entre palestinos e judeus exatamente. Claro que é desta maneira que é colocado pelos veículos de comunicação e, num primeiro momento, você deve colocar a discussão naquilo que ela tem de aparência e depois começar a entrar dentro dela. Acho que é importante dizer para vocês quem é que está palestrando e por que, enfim, como é que se dá essa... Nós, os palestinos, emigramos para o Brasil, os primeiros palestinos, ao redor dos finais dos 1800, início dos 1900. Basicamente, essa primeira imigração para o Brasil, nós somos aproximadamente 70 a 100 mil palestinos, entre imigrantes e seus descendentes residentes no Brasil. Não há uma estimativa, um número próximo do real, mas essa é uma estimativa possível de se ter. E os primeiros imigrantes vieram antes da Primeira Guerra Mundial ainda, durante a Primeira Guerra Mundial e imediatamente após a Primeira Guerra Mundial. E neste período, a Palestina, bem como todo o Oriente Médio, eu estava tentando achar o mapa, não estou achando, mas daqui a pouco eu acho. A totalidade desses palestinos que vieram nesta época vieram ainda sob o Império Otomano, ou mais conhecido como Império Turco. E a maior parte desses imigrantes, a esmagadora maioria, era de palestinos professantes do cristianismo, basicamente católicos ou ortodoxos. Depois, muito mais tarde já, nos anos 50, 60 e 70, as levas de palestinos que vêm para o Brasil e para todo o restante do mundo são basicamente muçulmanos, e já após a autoproclamação como Estado de Israel sobre 78% do território da Palestina histórica, da qual
são expulsos aproximadamente, desses 78%, aproximadamente 87% da população palestina. É como se do Brasil fossem expulsos hoje aproximadamente 160, 170 milhões de pessoas, expulsos ou mortos. É o maior caso de limpeza étnica da história humana conhecida. E a partir desse momento, 1948, começam a acontecer as levas de imigração para o Brasil. Eu sou fruto de uma das imigrações dessas levas. No ano de 60, meu pai, 65, minha mãe. Meu pai chegou de navio no Porto de Santos, foi direto para Porto Alegre, onde já existia uma comunidade palestina nos arredores de Porto Alegre. Meu pai se fixou em Canoas, trabalhou 1 ano e meio como mascate, carregando malas, vendendo a pé, andava dezenas de quilômetros ao dia carregando 2 malas. As duas pesavam, as duas somadas, aproximadamente 80 quilos, era mais ou menos isso. Minha mãe veio em 65, já eram casados lá, e essa é mais ou menos, resumidamente, a história da imigração palestina para o Brasil. A maior parte eu nasci, porque depois meu pai veio para Toledo, 1 ano e meio depois de ter chegado ao Brasil, porque para Toledo, essa região era colonizada por uma companhia rio-grandense, no Rio Grande do Sul, né, chamada Maripá, e daí meu pai vem nessa leva de pessoas que estão buscando uma nova terra para viver, para trabalhar, etc. Se fixa ali, e eu e todos os meus irmãos nascemos ali. Eu fiz Direito na Universidade Estadual de Maringá. Primeiramente eu tinha feito 1 ano e meio de Economia na antiga Facitol, hoje um dos campos da UniOeste. Fiz Psicultura também, sou técnico de Psicultura da 3ª turma da América do Sul. Nunca trabalhei em Psicultura, infelizmente. E fiz Direito na UEM, meu irmão fez Direito na UEM, uma das minhas irmãs fez História na UEM, uma outra irmã minha fez Administração de Empresas na UEM e depois se formou em Direito aqui em Toledo também. Então essa é a nossa história. Eu sou um brasileiro, nascido, portanto, no Brasil. Meu pai faleceu recentemente, quer dizer, há cerca de 18 anos mais ou menos, um pouco mais de 18 anos já na Palestina, quando voltou para lá. Minha mãe reside aqui em Toledo, tenho um irmão que reside em Toledo, que é professor de Direito, é advogado, é procurador-geral do município de Toledo hoje. E uma das minhas irmãs mora na Palestina, numa cidadezinha chamada Khobar, no que vocês ouvem falar pela denominação Cisjordânia. Há mais ou menos, essa cidadezinha Khobar fica na região de Ramallah, que é a capital administrativa da Palestina hoje, ainda sob ocupação, infelizmente. E essa cidadezinha de Khobar fica a mais ou menos 20 minutos, 25 minutos de carro de Jerusalém. Para vocês terem uma ideia, a minha família apenas nessa região de Khobar e suas adjacências, a gente acredita que ela está ali há 700 anos, 200 anos a mais que a idade do Brasil. Então, nós somos um povo milenar. A cidade mais antiga do mundo é Jericó, com 10.700 anos arqueologicamente comprovados. É a primeira cidade, o primeiro sítio habitacional passível de ser compreendido como cidade, ou seja, a primeira aglomeração urbana conhecida e datada com 10.700 anos. Ela é povoada primeiramente pelos cananeus, as primeiras levas de cananeus que vêm de leste a oeste, fogem da desertificação, do que nós conhecemos hoje como deserto arábico, da Península Arábica, em direção a oeste, ou seja, em direção à Mediterrâneo. Mas, portanto, para as regiões temperadas do Mediterrâneo, a Palestina, o Líbano e a Síria estão na costa mediterrânea temperada, já um clima europeu, com precipitação pluviométrica. Jerusalém, por exemplo, tem a mesma precipitação pluviométrica anual do que Londres. Faço questão de dizer isso para vocês, para de modo algum permitir que persista a mentira de que a Palestina é um deserto em que não chove e que um punhado de europeus bárbaros que se identificaram em um determinado momento por uma necessidade política, por um credo religioso sionista, credo religioso judaico, obviamente transformado no credo nacionalista sionista, ou seja, o retorno a Sion, por isso que é sionista, resolve dizer que a Palestina é uma terra sem povo, para um povo sem terra,
desértico, em que alguns europeus iluminados, escolhidos, vão para lá e fazem aquilo voltar a ser uma terra de leite e mel, como se nós palestinos, que estamos lá desde sempre, tivéssemos transformado a terra de leite e mel em um deserto. A terra de leite e mel, inclusive, geograficamente falando, não é a Palestina. A primeira terra listada está a leste do Jordão, portanto, que é hoje a Jordânia, e não a hoje conhecida Palestina histórica, que está de Jordão a oeste, entre, portanto, o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Tá? Tendo dito mais ou menos uma história rápida do que seria a imigração palestina e por que eu estou aqui nesse país e falando para vocês agora, meu nome é Walid Rabah, sou militante do Movimento Nacional Palestino. Uma parcela muito grande dos palestinos militam no mundo inteiro no que nós chamamos de diáspora palestina, no Movimento Nacional Palestino, pela libertação da Palestina. Eu milito desde 84 e a minha primeira intervenção política propriamente foi no primeiro encontro da Juventude Árabe Palestina do Brasil, acontecido em Foz do Iguaçu no ano de 85, quando se fundou, na verdade em 84 começa o embrião, em 85 é o primeiro encontro dessa juventude, Sanaúd, que em árabe quer dizer voltaremos. Eu sou fruto desse movimento. Hoje eu tenho quase 50 anos, estou no movimento, portanto, há mais ou menos 30 anos. Hoje, nesta data de 2015, há mais de 30 anos, 31 anos no Movimento Nacional Palestino. Bem, vocês são muito jovens, alguns de vocês não chegaram a conviver sequer com o que se convenciona dizer, chamar por 11 de setembro. Vocês sabem que o poderoso, ele diz um detalhe do que ele interessa dizer, e todos nós não poderosos, na parte de baixo da pirâmide, já sabemos. 11 de setembro. Todos nós sabemos que 11 de setembro é o suposto ataque terrorista às Torres Gêmeas nos Estados Unidos e em Nova York. Aliás, basta dizer qualquer coisa sobre Nova York que todo mundo sabe. Nomes de rua nós sabemos de Nova York e não sabemos de Cascavel, por exemplo. Ou seja, nós somos verdadeiramente colonizados. Então, este 11 de setembro é de 2001. Então, nós estamos falando de um evento de 14 anos atrás. Poucos de vocês sabem que a totalidade, ou melhor dizendo, poucos de vocês provavelmente tomaram contato com o seguinte dado: a nova política dos Estados Unidos para o mundo e a sua nova definição de quem é terrorista, quem não é terrorista, é de 2001 em diante. Embora antes disso os Estados Unidos já discursassem mais ou menos nesses termos, porque o colonialismo discursa isto há mais tempo. Os ingleses, por exemplo, e franceses, diziam que todos eram bárbaros e terroristas durante o período colonial, na África, na Ásia especialmente, quando os povos lutavam por autodeterminação. Somente em 70, meados dos anos 70, um movimento, professoras devem lembrar, chamado dos Países Não Alinhados, que congregava mais de 100 países, dentre os quais, a partir do governo Geisel, se aproxima o Brasil. Era integrado por Paquistão, Índia, Argélia, que tem uma das mais belas histórias de luta por independência da história humana. Alguns de vocês não conhecem a Guerra de Independência da Argélia, mas ela teve perto de 2 milhões de mortos, e os franceses faziam o seguinte: os opositores que eles capturavam em voo, eles os jogavam para morrer no Mediterrâneo, os jogavam vivos, obviamente. E tem um filme muito fantástico, que, se não me engano, não lembro se é a Batalha de Argel ou a Guerra de Argel, um dos mais belos filmes já feitos sobre guerra colonial. Desculpa, estou com uma virose. Guerra colonial, vale a pena assistir. E os palestinos passam a ser, a partir de 2001 especialmente, mas muito antes disso, é claro, o epicentro daquilo que se resolve definir como guerra ao terror. Mesmo não havendo um único palestino nas ruas de Nova York armado para matar estadunidenses, ou em Londres, ou em Paris, mas ao contrário, são soldados estadunidenses, franceses e ingleses que estão em todas as capitais do Oriente Médio, matando árabes
palestinos ou não palestinos, árabes, muçulmanos ou cristãos ou drusos, etc. Portanto, quem seria o terrorista nesse caso? E, obviamente, Israel passa a ser um elemento chave nesta nova estrutura ideológica de dominação global a partir da ideia de uma única superpotência dos Estados Unidos, já que a partir dos anos 89, 90, 91, neste triênio, a antiga União Soviética, a Rússia de hoje, polarizando um grande bloco chamado socialista ou do socialismo real, que rivaliza com os Estados Unidos ou com que resolve se autodenominar os Estados Unidos e seus principais aliados, o Ocidente cristão. E antes, portanto, de falar da história da Palestina, e continuando uma pequena introdução que visa a criar uma moldura para vocês, do que seja ideologicamente falar sobre a Palestina, e falar sobre o mundo árabe, e falar sobre o Oriente Médio, e falar sobre o terrorismo, eu queria dizer para vocês, em tom quase que de pergunta e ao mesmo tempo resposta, já que as perguntas simples trazem a resposta dentro de si. Nós árabes hoje, e palestinos em especial, somos vistos como homens bárbaros e terroristas, e que fornecem as suas crianças para serem mortas. Por exemplo, Gaza foi atacada durante várias semanas, e ela está sitiada desde final de 2006 e início de 2007. Tomate pôde entrar a partir de maio do ano retrasado e chocolate a partir do ano passado. Esses são os terroristas e nós damos... As crianças de Gaza são mortas nas suas escolas, é como se essa escola fosse bombardeada. E os hospitais de Gaza são bombardeados, portanto nós usamos os nossos hospitais como escudos. Todo o sistema de água e de saneamento, água tratada e de saneamento, que já é precário em Gaza, foi atacado agora em 2014. Já o tinha em 2008, 2009 e já o tinha em 2012. É como se nós, portanto, entregássemos a nossa água tratada para ser bombardeada. Então, vocês veem como se inverte ideologicamente e como o bombardeio insistente dessa inversão faz com que a gente aceite isso. A Segunda Guerra, por exemplo, terminou mais ou menos em 44, 45, prolongou-se um pouco no ano de 45, porque os Estados Unidos, Inglaterra e França precisavam que ela se prolongasse para que eles atingissem os seus objetivos finais nesta guerra. Bem, a Segunda Guerra é muito importante e é emblemática para todos nós. Quando nós falamos em pós-guerra, nós não falamos em pós-guerra do Paraguai, em pós-guerra do Vietnã, em pós-guerras coloniais. Nós falamos em pós-guerra, automaticamente nós entendemos que é a pós-segunda. Porque foi a guerra entre os brancos europeus, chiques, de primeiro mundo, e nós, jacuzada, caipirada, temos que saber que pós-guerra só pode ser a guerra da elite, não nossa. Jacuzada que nos eliminamos entre nós mesmos. O genocídio ameríndio é todo ele europeu, ocidental, branco, cristão. Toda a escravidão de negros capturados da África para serem vendidos como animais e que se dizia que não tinham almas, os estudos dizem de números que são de aproximadamente 150 milhões de homens e mulheres capturados e feitos escravos para viverem melhor nas colônias e na Europa, os brancos ocidentais. Não há palestinos implicados nesse grande crime, o maior holocausto de todos os holocaustos, já que há muitos holocaustos, razão pela qual os holocaustos devem ser substantivo e adjetivo, ou vice-versa. Holocausto o quê? Holocausto congolês. Holocausto o quê? Ameríndio. Portanto, holocausto não é o holocausto, é aquele X holocausto. E não se escreve com H maiúsculo. É o holocausto congolês, o holocausto chinês na época do ópio, as duas guerras do ópio, e assim vai. Bem, eu estou aqui para dizer a vocês que a Palestina é um caso, é o que diz esse cartaz, é um caso genuíno de projeto nacional alienígena, de estrangeiros que vêm para uma terra. Ele é genuíno e único,
baseado integralmente na limpeza étnica total de um povo. É o único nestes termos na história humana, é o único em andamento, e se ele se realizar de fato como vitória de modelo, nós passaremos a ter que tomar cuidado. Eu, árabe, com essa cara e esse nariz grande, vocês, ameríndios, meio negros, meio índios, meio pardos, meio... E alguns, obviamente, que estão aqui são bem mais brancos, mas estando aqui automaticamente está na América, e não na Europa, nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, nem na Austrália, nem na Nova Zelândia, chique Nova Zelândia, novo destino turístico das agências, dessa gente brega e jacu, que fica querendo fazer chiqueza com turismo cult, né? Tem coisa mais brega que esse papo de cult, né? Isso é uma breguice, né? Então, voltando à questão da Palestina, que nos importa muito, é um caso de limpeza étnica. Por quê? A Palestina é um pequeno território de mais ou menos 27 mil quilômetros quadrados apenas, muito menos do que o Paraná. Provavelmente toda a Palestina de oeste e sudoeste do estado. Tá? Então é um território muito pequeno. Que à época do início dos 1900 tinha aproximadamente 900 mil habitantes. Obviamente que o Brasil tem hoje seus 200 milhões. O quanto tinha no início dos 1900? Tinha 20 e poucos, 30 milhões mais ou menos. Então, obviamente que as grandezas eram muito menores em ocupação popular, em termos demográficos, população. Mais ou menos 900 mil habitantes. Quando termina a Primeira Guerra Mundial e o Império Otomano, especialmente, é derrotado, juntamente com a Itália, que é mais ou menos derrotada, porque ela participa do acordo depois de partilha colonial, nos acordos de Versalhes e outros acordos, o mais conhecido é de Versalhes, mas tem vários. As conversações que levam aos acordos de Versalhes, etc., de rendição da Alemanha, etc. E a Alemanha, que é derrotada, e o Império Austro-Húngaro, que é derrotado também. O Império Austro-Húngaro tinha uma aliança tática e também, de certo modo, estratégica com o Império Otomano, bem como a Alemanha e a Itália passaram a ter uma aliança na Primeira Guerra com o Império Otomano, mas todos eles de olho no espólio do Império Otomano, que era um império decadente. O Império Otomano dominava nesta época partes do Egito, partes do norte da África e dominava uma parcela do Oriente Médio, a Palestina, dentre estes. Os grandes vitoriosos da Segunda Guerra Mundial são, obviamente, os Estados Unidos, embora não sejam denominados desta maneira, a Inglaterra e a França como potências coloniais europeias que se contrapõem basicamente à Alemanha. Imediatamente após a vitória, selam acordos secretos o Império Colonial Britânico e o Império Colonial Francês, chamados Sykes-Picot, que levam os últimos nomes dos encarregados de negócios estrangeiros dessas duas potências coloniais, acordos secretos por meio dos quais eles resolvem dividir o Oriente Médio. Basicamente, criar fronteiras nacionais que não existiam. A ideia de Estado Nacional é essencialmente europeia. Dividir, inclusive, em linhas retas. Se vocês pegarem alguns mapas do Oriente Médio, vocês vão pegar linhas retas. O Sudão tem linhas retas, a Argélia tem linhas retas. Poucas réguas do mundo são tão retas quanto essas fronteiras. E, ao resolver dividir, caberia nessa divisão secreta à França o atual Líbano e a atual Síria. E a Inglaterra, a atual Palestina, desde sempre Palestina, obviamente, mas o que nós conhecemos hoje como território da Palestina chamada histórica, a Jordânia, ou a atual Jordânia, já que a Jordânia não existia. E tudo isso leva a Liga das Nações a outorgar mandatos às potências coloniais britânica e francesa, intitulados protetorados, ou seja, estes países serão protegidos da sua barbárie, da sua incapacidade de ser civilizada, essas nações de serem civilizadas, e este protetorado inauguraria um período
em que seriam preparados esses povos para serem Estado-nação, democracia, administração, autodeterminação. O mandato sobre a Palestina expiraria no dia 15 de maio de 1948. Muitas décadas para se civilizar um povo, não é? De 48. Provavelmente buscariam outro arranjo. Nisso tudo acontece a Segunda Guerra, nesse intervalo de tempo. Bom, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, a Inglaterra, que não tinha, só veio a ter em 22 com todos os questionamentos, não tinha sequer algum documento internacional que lhe permitisse posse da Palestina, promete a pessoas identificadas pelo credo religioso, em 1917, portanto 5 anos antes de haver elemento mínimo documental, e não que este permitisse, obviamente, varrer do mapa uma população e colocar outra no lugar, promete a Palestina a um determinado grupo, tomado etnicamente, nesse caso, tendo por traço um credo religioso comum, ou interpretado como comum. Bem, disso decorreu a implementação do que era óbvio que seria implementado. O que era óbvio que seria implementado? A imigração de judeus de todo o mundo para a Palestina, para lá serem estabelecidos com a força dos canhões, a força da espada, a força das armas de todos os tipos, do Império Britânico, que sufocou os palestinos, impediu dos palestinos participarem da administração colonial, mesmo como colaboradores, e ao passo que aos judeus foi permitido a agência judaica, então constituída, participar da administração, inclusive do exército britânico. Eles fazem o censo propositalmente, levando como elemento censitário absoluto a diferença religiosa. Então eles dizem, são muçulmanos aproximadamente 85%, 83%, são judeus aproximadamente 10 ou 11% ou 9%, dependia da... e aproximadamente 10%, um pouco menos, cristãos. Quem são esses? A exceção de poucos imigrantes europeus que para a Palestina já tinham ido ainda durante o Império Otomano, a totalidade é de palestinos, como nós aqui somos brasileiros. Eu não sei qual é a religião de cada um de vocês, mas todos somos brasileiros e cada um tem a sua religião e alguns não têm nenhuma religião. Os palestinos são, portanto, palestinos de fé judaica, palestinos de fé cristã e palestinos de fé muçulmana. Estou fazendo essa digressão para explicar que, em 1922, 11%, de acordo com o censo britânico, era de judeus. Mas quem judeus? Palestinos que professavam o judaísmo. Como eles estão em construção de uma maioria demográfica judaica, eles partem desta distinção religiosa para dizer que isto é uma distinção étnica e é uma distinção nacional. E na verdade não é. Com esta distinção, nós passamos a ter os números desta maneira que os britânicos constroem. De 1922 até mais ou menos 29, 30, com toda a imigração forçada, a população judaica da Palestina alcança mal 19%. E até mais ou menos 34, 35, com o recrudescimento fortíssimo da perseguição aos judeus na Europa, ela mal chega a 22, 23%. Porque os judeus, apesar da forte imposição do movimento sionista, já a esta altura poderoso o suficiente para sequestrar o judaísmo, impondo toda essa força, com toda a força do Império Britânico, eles não conseguem fazer a imigração para a Palestina. A maioria vai para os Estados Unidos, ou para a Argentina, ou para a Austrália, ou para a África do Sul. E não para a Palestina. Sem grandes delongas, os palestinos começam a se revoltar contra isso no final dos anos 20, não que não houvesse antes, mas as grandes revoltas
E as grandes greves gerais, e inclusive o surgimento de uma resistência armada, se dá do final dos anos 1920, da década de 1920, a meados dos anos 1930. Neste período, uma forte resistência armada palestina nasce e tem lugar na Palestina ocupada pelos britânicos, e os britânicos a esmagam com mão de ferro. Todos os líderes palestinos, intelectuais, culturais, políticos e militares são expulsos da Palestina, encarcerados ou mortos, a maioria são mortos pelos ingleses, com colaboração de bandas armadas judaicas que já se auto-organizam no que eles resolvem chamar de autodefesa e que na verdade já era o início da preparação do que viria a ser a limpeza étnica da Palestina. De nenhuma maneira possível ou identificável. Nós não somos europeus, não participamos da Segunda Guerra que se deu na Europa, ela não se deu nem aconteceu na Palestina, embora obviamente como território colonial fosse um território em disputa entre potências coloniais, e dependendo da vitória que houvesse na Segunda Guerra Mundial, é óbvio que a Palestina entraria provavelmente numa nova rodada de redistribuição de espólios coloniais. Isso é óbvio. Entretanto, a guerra não se dá no Oriente Médio, ninguém do Oriente Médio participa desta guerra. Entretanto, a totalidade do fardo da Segunda Guerra, promovida por europeus contra europeus, é colocado sobre as costas dos palestinos. Eu quero fazer uma digressão que é essencial para entender a problemática palestina atual e a problemática judaica na Europa e o que de fato tem de lógico nisso tudo. O movimento sionista, ou seja, o retorno a Sion, e a escolha da Palestina como o território no qual se realizará o eventual e futuro sonho nacional sionista, que é chamado de judeu ou judaico, tem início, este movimento, na segunda metade dos 1800. Na segunda metade dos 1800. E ele se dá basicamente entre europeus, e ele é mais fortemente recebido entre os europeus da chamada Europa Oriental ou do Leste. Ucrânia, atual Rússia, Letônia, Lituânia, Estônia, Romênia, Hungria, Bulgária, Tchecoslováquia, hoje República Tcheca e Eslováquia, e assim por diante. Então, é neste ambiente, Polônia, esqueci de citar Polônia, é neste ambiente que é mais bem recepcionada a ideia de um lar nacional judaico, embora tardiamente, mas bem recepcionada, bem dito. E por que se dá nesses territórios? Porque nesses territórios europeus em que os judeus sofrem maiores restrições, e é nestes territórios que acontecem os pogroms. Vou explicar bem simplificadamente o que eram os pogroms. Os pogroms eram basicamente atitudes violentas ou dos estados nessas regiões, das governanças regionais ou o Estado Nacional, através da sua força policial, auxiliado por civis, armados ou não, mas em regra imbuídos desta mesma violência, e os atacados eram comunidades judaicas, ou seus comerciantes, ou as suas sinagogas, ou as suas entidades culturais, de ensino, religiosas outras que não a sinagoga. Esses eram os pogroms. Então era basicamente um ato de violência fortemente de cunho institucional, promovido, insuflado, que participavam os civis, que o provocavam inicialmente, auxiliados depois pelas forças de Estado, ou as forças de Estado apenas ficavam de longe vendo, não faziam nada, ou pelas forças de Estado que a detonavam e vinham esses civis em auxílio, imbuídos de um ódio, e promoviam. Os pogroms eram isto. E foram os pogroms que fizeram nascer entre judeus a vontade de ter em algum lugar do mundo uma liberdade que lhes permitisse fugir dos pogroms. Então, a ideia de um nacionalismo judaico é oriundo dos pogroms, é oriundo de um momento histórico de metade dos 1800, final dos 1800, início dos 1900, e nesta região do mundo. Por isso que a maior parte dos imigrantes é também para a Palestina de europeus desta região do mundo, e não da Europa Ocidental, chamada Europa Ocidental.
Isso é muito importante para tirar o mito da ideia de que os eventos da Segunda Guerra Mundial é que são os detonadores únicos, princípio, meio e fim, únicos, começam ali, terminam ali, para a ida à Palestina. Não. Tudo isso se inaugura muito antes. Uma outra coisa que é essencial deixar claro e identificá-la historicamente, no final dos 1800 e início dos 1900, quando, em 1897, basicamente, acontece o Concílio de Basileia. Esse encontro, esse congresso, esse concílio, na verdade é um congresso, organizado pela Organização Judaica Mundial, a esta altura do campeonato, já liderado por um jornalista judeu austríaco judeu, portanto, e que inclusive era ateu, portanto nem judeu poderia ser considerado, porque o credo religioso é que define se o sujeito é judeu ou não, e Theodor Herzl era ateu. Theodor Herzl capitaneia o movimento sionista nesta época, e ele, ao definir o que seria o Estado judeu, numa obra de sua autoria intitulada exatamente O Estado Judeu, ele diz que a Palestina é uma terra sem povo, quando, parafraseando Minno Carta, até o mundo mineral sabia que a Palestina tinha um povo, e desde milênios antes, para um povo sem terra. Também uma mentira, já que o judeu não era um povo, era um criador religioso, e há duas obras essenciais, cuja leitura é essencial, abalou o mundo acadêmico e continua abalando o mundo acadêmico no mundo inteiro, de um historiador israelense chamado Shlomo Sen, cuja obra é A Invenção do Povo Judeu, e depois, quando o contrarrestaram, dizendo, olha, você não explicou a ligação com a terra, ele escreveu uma outra obra, que é definitiva e a demolidora de todas, A Invenção da Terra de Israel. Theodor Herzl, quando diz, que eu acho essencial esquecer a segunda parte, mas se fixar na primeira, eu estou para terminar, né? Preciso terminar. Quando ele se fixa na primeira parte, ele diz, a terra sem povo. Quando ele diz que é a terra sem povo, ele está anunciando a limpeza étnica que vai vir, mais 5 minutos. E é isto que acontece, portanto, em 47, após a Segunda Guerra. Em 29 de novembro de 1947, finalmente, contra todas as recomendações de algumas das principais comissões da ONU instituídas para analisar a questão da Palestina, aprova a Resolução 181. A Resolução 181 é a chamada Resolução da Partilha da Palestina. 55% para os judeus, que compunham nesta época, quando muito, 1/3 da população, e na verdade compunham talvez 1/4 apenas, já que eles não computavam os beduínos, que representavam alguma coisa perto de 80 a 90 mil habitantes da Palestina. Se os computassem, portanto, os palestinos seriam mais de 70 a 75% da população, e para os palestinos que tinham justamente esta proporção, apenas 45% da Palestina histórica, 45% da Palestina histórica. A Palestina histórica, nesta então, a parte do território desses 45%, eram basicamente as áreas mais pedregosas, com menos acesso ao mar e com menos vales férteis, e a totalidade do resto, e menos recursos hídricos. Para vocês terem uma ideia, nas nascentes do Jordão e o lago de Tiberíades, o bíblico lago de Tiberíades, fica na porção israelense da Galileia de Jesus Cristo. Com isso, os palestinos não aceitam. Isso se dá em 29 de novembro de 1947. A partir de 29 de novembro de 1947, em dezembro, as bandas terroristas fortemente armadas judaicas, Haganah, Stern e Irgun, passam a atacar populações civis palestinas independentes, civis desarmadas, basicamente agrícolas, e deste período até mais ou menos maio de 1948, a Grã-Bretanha diz, eu não tenho mais nada a ver com isso, entrega para a ONU a administração da Palestina. Até então a resolução da partilha não tinha sido implementada, porque a ONU havia recuado desta resolução por causa dos problemas que deu. Portanto, a resolução 181 não cria estados. Por que Israel se cria? Rapidamente, mais 3 minutos para concluir. Porque em 15 de maio de 1948, com o fim do mandato, a autoridade israelense, as autoridades sionistas se autoproclamam Estado e dizem que começou uma guerra de independência. Independência contra quem, se os britânicos saíram? De expulsão dos palestinos. É neste momento que 85% a 86% dos 78% da Palestina histórica que se apossam os judeus sionistas são expulsos ou mortos, e do total da Palestina histórica, de toda a Palestina histórica, mais de 60% são expulsos. É por isso que os palestinos são hoje 5,5 milhões de refugiados e aproximadamente 2 milhões de deslocados internos
É por isso que Gaza é a maior porção, a maior ocupação territorial, a maior densidade populacional do mundo, com aproximadamente 1.800.000 habitantes, dos quais metade são refugiados. E é por isso que a Palestina é o mais genuíno modelo de limpeza étnica. De 67 para cá, quando teve a Guerra de 67, na qual Israel toma a totalidade do restante da Palestina, Cisjordânia e Gaza, Gaza administrada por uma autoridade, na época, egípcia, e a Cisjordânia administrada na época por uma autoridade jordaniana, e em 67 é tomado. De 67 para cá, mais aproximadamente 300.000 palestinos são expulsos de seus lares. Os palestinos não podem ter curso de medicina, porque senão vai provavelmente produzir armas químicas. Somos proibidos de ter curso de farmácia ou bioquímica, somos proibidos de ter metalúrgica, não temos indústria automobilística, os palestinos não têm absolutamente nada, devido à ocupação israelense. Israel agora construiu estradas exclusivas para judeus, colonatos exclusivos para judeus, escolas nas quais não podem frequentar palestinos, e agora que nós, palestinos, superamos os judeus de Israel em doutorandos e pós-doutorandos, caçaram as bolsas dos doutorandos palestinos. Isto é limpeza étnica, e nós classificamos isso de limpeza étnica. Isto é apartheid, um regime de segregação racial, e isto é Israel. E quem porventura acha que isso é cumprimento de profecia evangélica está muito enganado, porque o Evangelho é o Novo Testamento e não o Velho Testamento. E algumas das barbaridades que justificam, que faz Israel se justificar para tanto, e de alguns emblemas neopentecostais e pentecostais, quero falar muito abertamente disso, que apoiam Israel nesses estandartes religiosos, bebem de barbaridades do Velho Testamento, como aquelas em que entraram na Palestina e arrombaram as cidades filisteias e as cidades cananeias, algumas delas com 7, 8 mil anos, e todas as cidades citadas no Velho Testamento são cidades pré-existentes, nenhuma delas foi fundada por pretenso hebreu. Então há uma mentira histórica, inclusive velho-testamentária, de mitos bíblicos e, portanto, uma falsificação da história antiga. Procure nos anais da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, os primeiros trabalhos apresentados no Brasil sobre a utilização da falsificação histórica e da falsificação e destruição de sítios arqueológicos para justificar, a partir de uma história nova, a limpeza étnica da Palestina, e vocês vão ver o que é a bastardia histórica, o que é a barbaridade, o que é a limpeza étnica, o que é o mais bárbaro modelo e baseado integralmente na limpeza étnica. A Palestina é um modelo de limpeza étnica que fizeram, e agora eu vou terminar, fizeram com que Desmond Tutu, secundado, obviamente, apenas adiante dele em importância na luta contra o apartheid, Nelson Mandela, Desmond Tutu, quando visitou a Palestina, em sua obra a respeito, ele diz: o que eu vi na Palestina, em termos de racismo e apartheid, eu não tinha visto na África do Sul. Então, esse é um panorama muito breve, nós estamos quase que num colóquio. Eu encerro agora, professora, obrigado. Obrigado pela gentileza de vocês, muito obrigado mesmo. E eu espero poder responder as perguntas de vocês no seu caso. Obrigado. Queremos agradecer a presença do diretor Walid. É um nome bem extenso, diretor de Relações Institucionais da Federação Árabe Palestina do Brasil. Então, estamos agradecidos pela excelente palestra, pelos conhecimentos que nós adquirimos em pouquíssimo tempo. E quero aproveitar e convidar todos que estão aqui para hoje à noite, no mini auditório da UniOeste, às 19 horas. O Walid vai estar lá fazendo uma palestra. Ele vai fazer uma abordagem desde o Antigo Testamento até os dias atuais. Então, vejam só. Quanto conhecimento, quantas coisas importantes que podemos estar adquirindo hoje lá no auditório da UniOeste. Queremos agradecer também a professora Rosa da PP, por estar aqui presente, acompanhando. Queremos agradecer a professora, a nossa ex-aluna, a Rosângela,
agora é aluna da Unioeste, foi representante de Grêmio Estudantil aqui na nossa escola. Agradeço você, Rosângela. É muito bom ter você de volta aqui na escola, com essas coisas que a gente pode engrandecer o nosso dia a dia. Quero agradecer também a professora Rosane, enfim, professora Ivone, professora Neuza, todos os envolvidos. Quero agradecer a todos os alunos, tá? Por estarem aqui. A gente sabe que ser aluno não é fácil. Quando nós vamos para nossos estudos, a gente percebe que nós também somos alunos. Nos nossos estudos também nós nos dispersamos às vezes. Mas o conhecimento, quando ele falou lá de viagem turística na Nova Zelândia, é bem isso que ele falou. Então, assim, nós temos muito turismo, mas turismo que acrescenta, que nos acrescenta. E hoje, você fez um belo turismo aqui para nós. Não precisamos nem viajar. Ficamos agradecidos. Obrigado mesmo pela sua presença aqui. Nos sentimos honrados. Obrigada. Como a professora Ivone falou, a professora Rosane, então eu represento todas as ciências humanas da escola, ao grupo de professores que está trabalhando. O Alid, então, você nos presenteou com um conhecimento que talvez nós levássemos aí 5, 6, 7 aulas e talvez nós não pudéssemos com tanta maestria esclarecer os nossos alunos em relação à realidade. De antemão, a Rosângela por ter privilegiado a nossa escola, mãe de aluno agora, professora do município, está atuando no município. Então, agradecer e principalmente a disponibilidade de vocês, alunos, em aprender, em entender um pouco do mundo, em sair um pouco da nossa mídia, em sair um pouco daquilo que nos é injetado sem nossa vontade própria, pela própria mídia, entender um pouco da realidade de outros povos. Obrigada pela participação de vocês. A gente comprou uma lembrança para entregar ao nosso palestrante hoje, e quero dizer também que nascemos na mesma cidade, tá? Sou de Toledo. E também sou aluna da Unioeste. E eu quero chamar a professora Niva para entregar a lembrança, tá? E agradecer a todos, enfim. E daí depois vamos tirar uma foto, nós aqui, se os alunos de repente, se o Alid tiver tempo para tirar mais algumas fotos, ok, obrigada.